Será que o que eu estou sentindo no meu corpo agora é ansiedade? Nossa, quantas vezes eu já me fiz essa pergunta. É difícil mesmo a gente distinguir quais são os sintomas reais físicos em relação à ansiedade, porque algumas vezes a gente tem sintomas físicos, mas não sabe se é de ansiedade ou outros fatores. Vamos esclarecer isso no vídeo de hoje. Meu nome é Eduardo Giovanelli, eu sou neuropsicólogo e no vídeo de hoje vamos falar sobre essa parte mais física em relação à ansiedade. Quando nós falamos sobre a parte física, é importante lembrar que nós estamos falando também de uma parte referente ao nosso cérebro. Afinal, mente e corpo é uma coisa só. A parte específica do nosso cérebro que nós vamos falar é o reptiliano e as camadas subcorticais que atuam também no sistema límbico. São essas camadas aqui, pessoal. Essa parte aqui, subcortical, que é o reptiliano, né, onde tem bastante reações físicas, e também essas camadas aqui do sistema límbico, onde também influenciam nessa questão física. Então, pessoal, antes de mais nada, antes de nós começarmos o vídeo, assim como no vídeo anterior, eu também vou fazer uma surpresa aí para vocês nesse vídeo de hoje. Então, se você me acompanhar aí até o final desse vídeo, eu prometo que vai ter uma surpresa aí para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? O primeiro sintoma físico em relação à ansiedade seria o cansaço físico. O elevado nível de ativação cerebral cansa o nosso corpo. A partir do momento em que vão aparecendo sintomas ansiosos e tudo mais, como nós não conseguimos controlar esses pensamentos por causa que eles ficam muito acelerados e às vezes a gente tenta adotar estratégias, isso vai cansando o nosso corpo. E isso dificulta em termos um descanso de qualidade, possibilitando também a aparição de olheiras no nosso corpo. Por quê? Porque quando você fica muito cansado, existe estilos de cansaço, de descanso, na verdade, no qual você descansa de uma forma muito mais efetiva, ativando outras áreas do seu cérebro que não somente o sono. O segundo item seriam as dores de cabeça. O elevado nível de ativação cerebral pode influenciar em dores de cabeça em várias áreas da nossa cabeça, tanto no córtex pré-frontal, regiões mais occipitais, aqui em cima, na parte mais subcortical do nosso cérebro. Isso varia, né, de acordo com a frequência e a intensidade dessa dor. O terceiro ponto seria as constrições musculares, que provocam dores. Quando nós temos essa constrição muscular ao ponto de chegar à dor, né, por conta desse elevado nível também de ativação cerebral. Eu observo nos pacientes, né, que grande parte deles relatam dores do lado esquerdo do corpo. Ainda isso não é cientificamente comprovado, mas eu tenho uma ideia de que, pelo fato de ser o lado esquerdo do corpo onde apresenta dores, seja na parte superior ou inferior do corpo, até mesmo na parte da cabeça, o que acontece é que existe uma terminação de nervos, né? Então aqui atrás do nosso cérebro existe tudo que você sente desse lado do seu corpo é interpretado do lado direito do seu cérebro e vice-versa. Então, a partir do momento em que você sente dores aqui, pode ser que você esteja ativando a região direita do seu cérebro. Geralmente, a região direita ela é mais responsável por questões emocionais. O quarto sintoma diz respeito a tremores. O elevado nível de ativação cerebral causa tremores, variando aí de intensidade e principalmente mediante a eventos estressores ou antecipatórios. O fato de você pensar sobre algo, isso pode te gerar tremores, variando, como eu falei, né, a respeito dessa parte de intensidade. Então esses tremores, eles podem ser de formas intensas ou eles podem ser de formas contínuas. O quinto sintoma é a sudorese. Essa ativação em excesso causa um elevado nível de aumento da nossa temperatura e isso provoca sudorese, podendo até provocar outras emoções, não só como ansiedade, como também a vergonha, dependendo da situação. O sexto sintoma é uma vertigem, que é como se fosse uma tontura. Essa tontura, ela varia através de graus. Pessoal, eu acho que é muito importante falar isso, porque quando uma pessoa ela tem vertigem, ela tem medo, né, de ter uma tontura, um desmaio muito forte. Para chegar a esse nível, de verdade, precisa de muita intensidade em relação aos sintomas físicos, emocionais principalmente, porque eles estão relacionados, né, referente à ansiedade. Então eu falo isso porque às vezes a pessoa ela tem uma vertigem, ela intensifica, ela catastrofiza isso achando que ela vai desmaiar, quando na verdade é uma desregulação neurofisiológica do corpo
e que causa essas vertigens, mas não ao ponto de chegar a desmaios. Então, o desmaio, para acontecer de fato, isso precisa de uma intensidade muito grande e muito frequente. O sétimo sintoma é a falta de ar ou a dificuldade de respirar. Por conta da ativação de áreas específicas referentes a essa parte de alerta e tudo mais, como por exemplo a amígdala, o córtex cingulado anterior, existe a dificuldade em relação ao respirar. Então, a oxigenação do cérebro junto com o gás carbônico, né, que é produzido, eles começam a ter uma maior demanda, o cérebro começa a demandar, o corpo começa a demandar mais dessa respiração e às vezes tem uma sensação de sufocamento, de falta de ar, mas que existem algumas práticas que podem ajudar nessas questões. O oitavo sintoma são os batimentos cardíacos acelerados. Conforme nós vamos exigindo mais que o nosso corpo trabalhe, o coração ele precisa acelerar mais para bombear sangue para mais áreas do nosso corpo e do nosso cérebro. E conforme isso, existe a sensação de coisas mais intensas, como por exemplo um ataque cardíaco, ou até mesmo pensamentos ou sensação de morte e tudo mais, quando na verdade, por conta dessa elevada ativação do nosso sistema nervoso central e muitas vezes do corpo, acontecem os batimentos, o ataque cardíaco mais intensa, por causa que precisa bombear mais sangue. Então, não necessariamente em relação à morte, mas sim o seu coração ele precisa bombear mais sangue para algumas áreas específicas do seu cérebro e do seu corpo. O nono sintoma são problemas gastrointestinais, então gastrite, dores abdominais, enfim, problemas relacionados a essa parte do intestino. Eles são muito comuns nessa parte de ansiedade. Por quê? Por causa que o intestino e o cérebro, eles têm uma conexão muito próxima em si, através de alguns neurotransmissores e tudo mais. Tanto existe mais ou menos cerca de 100 milhões de neurônios no nosso intestino que se conectam com o nosso cérebro. Tanto é que os neurocientistas apelidaram o nosso intestino de segundo cérebro. Então, é normal ter esses problemas gastrointestinais muitas vezes, até mesmo diarreia, né? Então, dependendo da situação, isso também pode nos causar vergonha, dependendo da situação. O décimo sintoma seria o aumento ou a diminuição de pressão arterial. Não existe um padrão de aumento, somente aumento de temperatura. Muitas vezes eu já atendi pacientes que também diminui a pressão arterial. E isso por conta das respostas frentes a eventos ansiosos ou, como eu havia comentado, antecipatórios. Então, você não precisa necessariamente estar em uma situação que te cause ansiedade para ver essa disfuncionalidade relacionada à pressão arterial. Por quê? Porque às vezes pode ter um evento antecipatório. Então, o fato de você pensar nisso a priori, antes de acontecer, também pode ocasionar respostas fisiológicas referentes a essa parte de ansiedade. E se você me acompanhou até aqui, lembra que no começo desse vídeo eu falei para você que teria uma surpresa, um bônus? Exatamente isso que nós vamos falar agora. Então, ao invés de eu trazer 10 sintomas físicos sobre ansiedade, eu vou trazer mais 2, totalizando aí 12 sintomas físicos em relação à ansiedade. O próximo sintoma diz respeito à fraqueza. A partir do momento em que é demandado muito do seu corpo, né? Então, como a gente já falou, batimentos cardíacos acelerados, dores de cabeça, pressão arterial desregulada e tudo mais, isso vai gerando um estado de fraqueza muito intenso, ponto de que gastamos muita energia cerebral e o nosso corpo não consegue acompanhar isso. Né? Para isso é interessante observar algumas estratégias que podem também beneficiar essa questão corporal. E também tem um sintoma fisiológico muito importante. Às vezes as pessoas falam sobre isso, mas eu percebo que ainda assim existem algumas pessoas com dúvida. E também tem problemas relacionados à nossa pele, como por exemplo a inflamação ou irritabilidade da pele. Então, quando nós falamos sobre pele, pessoal, é a pele no geral, né? Até mesmo no nosso couro cabeludo. Então, pessoas que têm níveis de ansiedade que chegam a atrapalhar a vida, normalmente elas têm aumento, de repente, de caspa, dermatite, problemas referentes a essa questão de espinha, acne, ou até mesmo essa questão de vitiligo. Como eu falei, tudo isso influencia através de outras emoções, como vergonha, e isso intensifica os fatores de ansiedade. Beleza? Show?
Então nos vemos no próximo vídeo. Beijão no coração de vocês.